E aí, Fluente, Leroy aqui, mais um vídeo pro canal Fluente ou Século. Nesse vídeo eu trouxe um convidado muito especial, chamado João Alberto. Ele tem um canal sobre aprendizagem de idiomas. O tema do vídeo vai ser Alemão é difícil? Dicas para aprender alemão sozinho e mais rápido. Então, se apresente aí, João. Qual que é o seu canal? Qual que é a sua... o que você ensina no seu canal? E fala sobre esse tema aí, né? Então, eu falo a respeito de aquisição de idiomas em geral, a respeito da teoria em aquisição de idiomas e como é que você aplica isso para aprender qualquer idioma. Então, por exemplo, eu não falo alemão, eu não estudei alemão, eu estudei o inglês e estou estudando russo, 6 horas por dia eu estou estudando russo. Então, eu estou realmente nesse processo aí e você usa exatamente o mesmo método para aprender qualquer idioma. Esse que é o ponto. Então, por causa disso, a gente vai juntar aqui a minha experiência com o inglês, como é que é o aprendizado do russo, e também a experiência do Leroy aqui, para aprender o alemão, que ele já estudou por 2 anos, para trazer dicas para você conseguir aprender o alemão por conta própria, certo? Economizando dinheiro e de forma mais rápida, certo? Sem precisar, por exemplo, perder tempo com algumas coisas que as pessoas acham que é necessário para aprender um idioma, mas é necessário apenas um caminho. Tem um caminho lógico para você aprender esse idioma, certo? E a questão que fica é a seguinte: se alemão é difícil, e qual que é a sua experiência aí em aprender alemão aí? Conta para nós. Então, eu comecei o alemão em começo de 2017. Eu comecei porque eu gostaria de aprender um outro idioma, né? Eu já tinha aprendido o inglês, né? Eu queria me aventurar e aprender um outro idioma, né? Então, eu aprendi. Acontece o seguinte, eu estava trabalhando também em 2017 e eu não tinha muito tempo para estudar, então eu estudava todo dia, né? Isso que é uma coisa, o pilar central do estudo no aprendizado de idiomas. É sempre você estudar todos os dias. Então, eu pegava 15 minutos por dia e começava a estudar alemão. Mas aí aconteceu uma coisa muito ruim, que eu peguei materiais que não eram ideais no alemão. Por exemplo, eu tinha um livro chamado Assimil, e o Assimil ele não tinha uma tradução literal do texto. Isso me dificultou bastante na aquisição do idioma, né? Então, isso aí já atrapalhou o meu estudo. Então, isso foi uma coisa que me atrapalhou. O que eu sempre recomendo para meus inscritos é sempre você procurar um material que seja bom, que você consiga estudar de uma forma melhor, você descubra qual o significado do vocabulário, certo? Tenha uma tradução literal, tenha um vocabulário explicando o que a palavra significa, para você sempre saber a palavra o significado de todas as palavras do texto, certo? Sempre pegar um livro, por exemplo, se for um livro de histórias, pega e esse livro de histórias tem que ter um vocabulário e tenha um significado ou uma explicação do significado. Na língua do próprio que você está estudando. Se fosse um alemão, poderia ser um diálogo alemão, aí o alemão poderia estar o significado monolíngue, certo? Que tem dicionários monolíngues. Aí você poderia procurar o significado assim, ou por tradução, tradução português e para o inglês. Você poderia usar isso aí como uma forma de adquirir vocabulário, que é uma coisa muito importante no aprendizagem de idiomas. E o que você acha disso aí, João? Sim, o foco que eu tenho que eu apliquei para 2019 inteiro, né, para aprender o inglês, foi somente entender o idioma. Não é necessário, por exemplo, a gente até diverge nesse ponto, que é normal, certo? Você pode fazer isso de diversas formas. Tem gente que gosta de revisar Anki, essas coisas. Eu não uso esse processo de flashcards de revisão. Eu apenas mergulho na linguagem e tento entender essa linguagem. Qualquer recurso que você usar para conseguir entender o idioma vai ser o suficiente para você aprender o idioma se você fazer isso pelo tempo suficiente. Então, segundo o trabalho do Paul Nation, certo? Se você pesquisar por Paul Nation no Google, você vai chegar que a melhor e a forma mais rápida de você conseguir extrair o significado da linguagem é através de tradução. Por quê? Vamos supor, eu não tinha alguma coisa preparada aqui, mas vamos supor que, imagine um livro. Como é que se chama livro em inglês? Vamos supor que você não saiba inglês. Tá lá, book. Como é que é livro em alemão, o Leroy? Buch.
Nossa! Aí eu não sei o gênero. Eu esqueço. Eu não fico decorando o gênero. Isso é uma parte do meu estudo. Tem gente que decora, né? Eu não decoro. Me expõe ao idioma para depois eu vou aprender isso aí. Eu vou decorar automaticamente. Igual português. Português também não faz sentido esse negócio de gênero, já percebeu? Tipo, sofá. Isso, Sofá é isso. um sofá e não sofá. Não a sofá. Você não termina com A. Tipo, não faz sentido, cara. Então, você vai Né? percebendo. Em russo, aí, ó, a gente pode traçar um paralelo de vários idiomas. O russo é knig. Ou, ó, É, kniga. Aparece kniga, sim, knig, ou knigov, alguma coisa assim. Então, hoje eu sim, percebo assim. Mas toda vez que é kni, alguma coisa, então sim, você já sabe, é tal objeto. Então, sim, aí que tá. Essa parte do finalzinho, que é o sufixo, né, da palavra, isso pouco importa. Você, ao repetir aquela palavra em diferentes contextos, se você usa o idioma autêntico, você vai entender o que é aquela palavra e essa parte do sufixo é gramática, certo? Você vai sacando a gramática à medida que você vai entendendo o que você lê e o que você ouve, certo? Então, sim, qual que é a melhor maneira? Por exemplo, você está lendo um texto qualquer que é interessante para você. É muito importante, por exemplo, se você for pegar qualquer livro, por exemplo, a Handbook of Second Language Acquisition, vamos supor, tem vários tipos de livros que tem esse título. Lá vai estar algum artigo falando a respeito de atenção, certo? A atenção é muito importante. Se você não presta atenção, você não está entendendo, ok? Então, se você usa um material chato, se você usa, por exemplo, até mesmo aulas de idiomas, se você não gosta de aulas de idiomas, é mais proveitoso você usar um material, por exemplo, vídeos engraçados, memes. Você pode usar até isso para aprender o idioma, porque isso prende a sua atenção. E outra coisa, se você estiver rindo, isso significa que você está entendendo. exatamente. Humor é sempre bom, né, usar. Você pode usar até meme para você aprender o idioma. A única coisa que você tem que colocar em mente, que está na literatura, não é coisa da minha cabeça que eu tive ideia no chuveiro. É coisa que você pode ver no livro do Steve Krashen, certo? Second Language Acquisition and Second Language Learning, certo? Lá ele fala sobre o processo. Existem dois tipos de pessoas. As pessoas que estudam a gramática e não conseguem falar, certo? E as pessoas que não estão ali para a gramática, simplesmente entrou dentro de uma comunidade e por causa disso aprendeu o idioma sem estudar a gramática, certo? Então, o que é mais importante? A pessoa se inserir dentro da cultura, da comunidade, certo? Pegar um conteúdo interessante para ela, ela vai estar entendendo a linguagem e vai conseguir internalizar a linguagem. E outra coisa, se você duvida, nossa, é tão fácil assim, você faz isso com português todos os dias. Se você viajar para a Inglaterra e não usar mais o português, e começar a usar só inglês, daqui uma década você não vai conseguir falar português. A gente está constantemente fazendo aquisição de idiomas. Em português você faz isso todo dia. Então, por exemplo, em português você vê o jornal, você está entendendo, certo? Sei lá, você fala com as pessoas, você está entendendo mensagens. Então você não para de adquirir o idioma, certo? Então você está fazendo isso. Aí que vem, qual que é o principal problema? Entender um idioma estrangeiro. Como você entende o idioma estrangeiro? E aí que está o negócio, que é interessante no nosso cérebro. Nosso cérebro, ele funciona por categorias. Então, você já tem as categorias prontas na sua cabeça em português. Então, a tradução é você colocar a mesma palavra em russo na mesma categoria em português. Vamos supor, você viu lá, knig. Aí, knig, você vê a tradução, livro. Então, está na mesma categoria. E dessa forma você fala, são a mesma coisa, certo? É a mesma coisa, certo? Então, é como se fossem sinônimos. É como se você tivesse apenas um idioma na sua cabeça e aquilo são apenas sinônimos mesmo. Palavras que têm o mesmo significado. É o mesmo processo. Então, você já faz isso em português e já funciona. A questão é a seguinte, como você entende o idioma estrangeiro, a melhor forma, você pode usar várias formas. Pode usar imagem, contexto histórico, tem várias formas, mas a tradução é a mais rápida, é mais útil de você usar. Você não precisa de tanta frescura assim. Mas também tem flashcard, que tem imagem, você pode colocar no Google Imagens, certo? Mas eu uso mais tradução. E de vez em quando você falou de dicionários monolíngues. Isso também é bom para usar também.
Sim, eu concordo totalmente com o que você falou. Eu estava falando desse dicionário, porque como eu já estou no level avançado, então eu já uso o dicionário monolínguas, né? Mas eu concordo plenamente com o que você falou, né? Sobre a tradução, usar traduções, né? Como eu sei inglês, eu uso tradução em inglês, porque eu vejo que o inglês tem um vocabulário mais abrangente, então é mais fácil usar o inglês para adquirir o idioma. Não sei se você também usa, né? Então, eu gostaria de adicionar isso eu concordo plenamente com o que você falou. Eu gostei que você falou do livro aí, do Steve Crash, né? Bem interessante essa informação. Isso aí, o que você gostaria de falar no final? Então, interessante. Lá no curso online de aquisição de idiomas, eu tenho uma aula onde eu mostro como você usa dicionário como tradutor. E você usa o dicionário e o tradutor ao mesmo tempo, certo? Como é que funciona? Eu uso um dicionário monolíngue em inglês e o tradutor em português. Então, eu consigo aprender russo usando o inglês e o português, certo? São duas formas. Eu uso mais o português. Mas, por exemplo, tem um termo lá que não traduziu legal para o português. Eu vejo o termo em inglês, pronto, usa aquilo. Então, é possível à medida você, por exemplo, você adquiriu inglês, só que inglês a gente não adquire muito, por exemplo, a gente não aprende muito porque a gente gosta. Às vezes as pessoas têm gostos diferentes. Então, por exemplo, eu gosto muito do russo. O inglês, eu peguei meio que por obrigação. Mas como eu já aprendi o inglês, eu uso isso para aprender o russo, certo? Porque é isso que eu estou focando nesse momento. Então, quando você aprende seu segundo idioma, vamos supor que na maioria das vezes é o inglês, você pode usar o português e o inglês para aprender o francês, o italiano, o alemão, certo? Sim. Então, você usa exatamente o mesmo método para aprender todos os idiomas, certo? A única coisa, assim, que eu gostaria que o Leroy visse no meu curso se é possível aplicar isso para o mandarim, certo? Ou para outras línguas que não usam o alfabeto latino, certo? Então, depois eu vou conversar com ele. Até isso eu não sei mandarim. Eu tô começando. Eu já até falei no vídeo que eu ia demorar até 31 anos, já ia aprender mandarim, aí eu poderia dar uma opinião sobre isso, certo? Então, não me apresse, entendeu? Tranquilo, pô. É bom, por exemplo, o método que eu estou usando funciona muito bem com o alfabeto C. Vai funcionar para o grego muito bem porque é fonético. Aí que tá, eu não sei como é que funciona o sistema de escrita japonês, chinês, se tem alguma coisa assim. Então, era isso mais ou menos a minha dúvida. Mas a questão é a seguinte, focar realmente... E outra coisa, a gente pode falar desse assunto também, o alemão, só para não fugir muito do tópico, se o alemão é difícil, certo? Então, eu digo para você, eu consegui aplicar para o russo que tem um alfabeto diferente. Então, você consegue aplicar para a mesma coisa. O alemão, o maior desafio, na minha opinião, seria o vocabulário e a pronúncia, certo? E é isso Sim. também que você comentou lá no meu vídeo, que talvez o alemão seja mais difícil que o russo nessa questão da pronúncia, certo? Sim. E em relação ao russo seria mais difícil, mas focando no alemão, certo? Qual que é o seu ponto de vista a respeito das dificuldades do alemão? Então, exatamente. O alemão, concordo também com você sobre o vocabulário. O vocabulário do alemão é muito extenso, né? Tem até uma frase de um filósofo lá, que fala lá que para aprender alemão você vai precisar da sua vida inteira, certo? Que é muito difícil. A pronúncia, quando você vai avançando na pronúncia do alemão, fica cada vez mais fácil, né? Isso aí eu posso te garantir que vai ficar fácil a pronúncia, porque tem a pronúncia tem uma constância, certo? Igual no inglês. No inglês, você está começando em inglês, é muito difícil, mas depois você vê a constância, certo? Aí você vê a constância da pronúncia, certo? Então, isso eu posso te garantir que a pronúncia do alemão, ela pode ser difícil, pode fazer uns esforços dos músculos da boca, mas a partir do momento que você vai treinando, você vai conseguir facilitar quando você estiver falando o idioma. Então, realmente, o alemão, ele tem uma pronúncia difícil, né? Mas depois que você já aprender essas pronúncias, já praticar bem os músculos da sua boca, você já vai conseguir facilmente pronunciar as palavras, né? Mas então, é exatamente que eu concordo com você. Peraí, tá. Você usa aquela técnica de shadowing para você conseguir... Shadowing? No alemão eu não uso, porque eu não encontrei nenhum material. Eu gosto de fazer shadowing com música. Então, em alemão, não achei nenhuma música legal para fazer o shadow, né? Então, o shadow é apenas... Sim, o shadow... para treinar a pronúncia, eu vejo os vídeos que alemães fazem
ensinando a pronúncia. Então, eu consegui pegar como pronuncia de forma correta, certo? Pegar vídeos de nativos, certo? Ensinando a pronúncia. Assim eu consigo acertar mais na pronúncia, certo? Isso que eu procuro. Bacana. Então, e outra coisa que eu só queria acrescentar a respeito de pronúncia. Mais importante da pronúncia não é ficar treinando fonemas. Tem muito conteúdo a respeito disso. Mas, assim, você, por exemplo, você pega uma aula em alemão, por exemplo, você gosta do alemão, você gosta desse conteúdo, ótimo. Então não tem problema. Mas uma aula em alemão ensinando alemão. Não pega uma aula em inglês ensinando alguma coisa do tipo, certo? Porque mais importante é você ouvir muito. Porque tem um negócio que acontece que é a pessoa praticar sem ouvir. Se ela faz isso, ela vai pegar vício. Isso não é legal. Então é isso que eu recomendaria. Antes de a pessoa querer produzir, existe um período de silêncio. Esse período de silêncio já é uma coisa normal na literatura científica e aquisição de idioma. Ou seja, 6 meses ou até mesmo 1 ano, a pessoa não tem que se forçar a falar. Ela tem que se forçar a entender, certo? Porque a pronúncia vai ficar extremamente óbvia. Porque quando você se expõe ao idioma, o idioma autêntico, você vai repetir a mesma palavra milhares de vezes. E você já vai sacar como pronunciar sem mesmo treinar a pronúncia, certo? Isso que eu acho importante. Então, exatamente. E eu gostaria também de acrescentar mais um pouco sobre a pronúncia. A pronúncia do alemão pode também dificultar, porque em determinadas regiões do alemão é diferente a pronúncia. Então, isso pode dificultar bastante a pessoa que está aprendendo. Por exemplo, na Suíça, o tanto vocabulário, a gíria, tanto a pronúncia é totalmente diferente. Então, isso vai dificultar a pessoa que está estudando o alemão Hochdeutsch. Então, que é o alemão padrão, alemão alto, né, que fala. Então, isso aí pode dificultar a pessoa que está estudando alemão, que pode aparentar para ela que é difícil, né? Mas se a pessoa pegar Hochdeutsch, que por exemplo, se você for no Audible, que é um site de audiolivros, lá tem narradores. Lá, geralmente, eles falam Hochdeutsch. Então, até cansa o alemão cansa aqui a pronúncia. Hochdeutsch. Então, cansa, né? Mas se você for lá no Audible, vai achar narradores, e eles falam um alemão belíssimo, um alemão que dá para entender. E se você estiver lendo um livro, enquanto ouve esses audiolivros, você vai entender a pronúncia real do alemão. Isso aí ajuda muito a pessoa a aprender o alemão mais fácil, aprender como que ele soa, né? Porque não adianta você pegar um alemão de um cara nativo, falando de uma região que não é Hochdeutsch, você não vai conseguir entender. Você vai falar, pô, não consigo entender, mas é claro que você não entende. Porque lá na Alemanha é muito diferente a pronúncia das coisas, certo? Então isso é uma coisa bem interessante, você tem que notar, né?